Viva! Estamos no ar, aqui na Parceria TV, no seu canal do YouTube, no programa Melhores Negócios. Hoje, edição número 5. Hoje, dia 21 de março de 2025, Dia Universal do Teatro e também Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Um dia muito importante para a gente levantar sempre essa bandeira. Estamos de volta depois de um período de férias, depois do último evento que fizemos o Melhores Negócios, a edição número 4. Passamos por um período aí de férias e agora estamos retornando com os nossos vídeos, com as nossas entrevistas, para levar ao público bons conhecimentos, grandes negócios, né, grandes personalidades da cidade de Ilhéus e região. Então é uma satisfação estar aqui mais uma vez com todos vocês que estão nos assistindo. E peço que já curta aí nosso Instagram, nosso YouTube, nosso canal. Lembrando a Parceria TV e a Parceria Contabilidade Digital. Então, lembrando também que agora vamos ter uma pequena mudança. Antes nós fazíamos os vídeos semanalmente e agora vamos fazer quinzenalmente para dar mais tempo de divulgação, tanto para os programas Melhores Negócios, como também para o Solmed. Tá certo? E hoje estou aqui mais uma vez com ele, o professor Elifaz, meu companheiro de sempre. Ô, Christian, que bom, né? Essas férias aí foi até prolongado demais, Foi bom, né? prolongamos um pouquinho, mas foi bom. Mas é porque Merecido. a contabilidade, final de ano, é uma correria, e no início de ano até Pior fevereiro. ainda. Quem é da área empresarial aí sabe que a classe contábil é muito demandada ali até fevereiro, várias declarações, várias coisas. Todo mês tem muita coisa, mas fevereiro é o mês que realmente... E a gente está muito feliz, né, de começar com Melhores Negócios e trazer mais um cliente da parceria, mais uma pessoa que tem uma história, uma ligação forte com a gente, né? E hoje, Dr. Antônio Nogueira Formiga Filho, médico especialista em oftalmologia, que dos Melhores Negócios da empresa Senóis Centro de Olhos Especializado. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo ótimo, maravilhoso, né? Que honra estar aqui com vocês. É um prazer enorme mesmo, né? Tá vindo aqui em Ilhéus e tá batendo papo com vocês. Parabéns pelas suas atitudes, né? De trazer pessoas aqui, de estar contando suas histórias e tá motivando algumas pessoas também do outro lado. Muito obrigado. Maravilha. Quando a gente criou essa ideia de ter esse canal, de trazer as pessoas, a gente bateu muito nessa tecla que às vezes você vê na mídia um médico, um profissional ou empresário, só que por trás de todo mundo tem uma história, né? Sim, Né? Saber um pouquinho da história, da caminhada dessa pessoa é muito importante até para as pessoas quebrarem um pouco o gelo. Doutor fulano, ou o empresário, ou advogado, ou médico, a pessoa cria um rótulo assim de distanciamento e todo mundo tem sua história. Né? E às vezes as histórias são quase que idênticas, né? Verdade. E aí, falando de história, Tony, a gente gosta de chamar, natural de Ilhéus, que com 15 anos de idade foi morar nos Estados Unidos, voltando ao Brasil com 18 anos para fazer medicina. Conta pra gente, Tony, um pouco dessa sua jornada na adolescência, em outro país, como é que foi lá e como foi esse retorno ao Brasil? Foi algo muito importante na minha vida, né? Meu pai tinha estudado inglês com um professor que veio dos Estados Unidos e ficou isso na cabeça dele. E passou essa vontade que a importância de aprender uma outra língua. E eu comecei com 12 anos na antiga Skill, hoje Discovery, e por 3 anos eu fiz um estudo lá. No ano de 94 veio um casal americano para morar aqui no Brasil e eles voltaram para os Estados Unidos. E em um momento, Mara, que era dona hoje da Discovery, chegou a fazer uma pergunta para eles se eles aceitaram um estudante brasileiro. Eles falaram que sim. E aí eles fizeram um concurso que durante um ano, um aluno da Skill, juntando a parte teórica e prática, iria ganhar essa viagem e hospedagem. Meus pais não tinham condições de me levar para que eu morasse em outro país. O intercâmbio era muito caro, então era a chance que eu tinha. Então eu me dediquei muito, eu tinha 14 anos, e quando eu tinha 15 anos eu recebi a notícia, num evento, na época no Jardim Atlântico, e que eu tinha ganho
essa passagem com hospedagem. Eu lembro que no outro dia eu acordei e falei, meu Deus, que ainda bem que isso aconteceu na minha vida. E aí eu viajei no final do ano, 96. Cheguei, fui aqui Ilhéus, São Paulo, Miami, Atlanta e Dayton, que fica uma cidade lá no estado de Ohio, no nordeste dos Estados Unidos. E lá, na época, no final do ano, já era neve e eu conhecia a neve. Ela veio me pegar no aeroporto, Kathy, que é minha mãe americana, Greg é o pai americano. São pai de 3 filhos, Blaine, Braydon e Kyla. E aí me levou, na época eu vi que, meu Deus, que mundo diferente aqui. E eu me dediquei bastante, Christian, assim, ao inglês, tinha um dicionáriozinho, não tinha internet em relação a Google naquela época, né? Bem depois. E aí eu sempre perguntava como é que traduzia, e aí eu anotava e aprendia. E aquilo, com 15 anos, eu já estava sonhando em inglês. Quando eu voltei, quando eu falava com meus pais era difícil já, a língua. Quando eu voltei para cá, para o Brasil, no avião, eu vim falando em inglês, porque era mais fácil do que o português na época. Então isso foi uma virada grande na minha vida, é uma coisa que a gente não esquece mais uma língua, depois você aprende. E um contato com a sociedade, com muitas coisas realmente funcionam, né? Então foi um parâmetro de vida para mim. Muito legal você contar essa sua história, porque isso mostra muito da formação de uma pessoa, né? Sim. Então você foi para lá sozinho, né? Sozinho. Não tinha ninguém da sua família. Né? Então foi um desafio muito grande, né? Mas daí você ir para lá para aprender o inglês, como é que a medicina entrou na sua cabeça de querer fazer? Você já foi lá no intuito de um dia fazer medicina ou você pensou em fazer lá? Como é que formou na sua cabeça essa ideia de fazer medicina um dia? Eu fui lá, eu sempre tive muita aptidão e afinidade com natureza, né, com animais. Sim. Lá eu trabalhei no centro um zoológico na época. Quando eu voltei, o meu pai americano lá, Greg, ele era quiropraxista, ele é quiropraxista, um bom quiropraxista. Quando eu voltei, existiam algumas missões dessa faculdade de lá dos Estados Unidos, e aí eles vieram aqui para Ilhéus. E aí eu traduzia. Eu fiquei com vontade de fazer quiropraxia. Só que, na realidade, o que eu queria mesmo era algo mais amplo. Então, a medicina veio nessa... Eu era um bom aluno, né, na piedade, me dedicava. Mas na vontade de aprender, de servir. Né? O que me chamou a atenção, né, em Kef, que era minha mãe lá, era que eu sempre perguntava como eu poderia ajudar de alguma forma. E eu acho que essa vontade de servir caiu aí com a medicina. E aí, em 98, eu fiz o 3º ano, onde eu fiz a primeira faculdade, fiz o vestibular, não passei, logo quando acabei o 3º ano, e fui fazer o cursinho em João Pessoa, de 99. No mês de 99, eu quis voltar para Ilhéus, que não queria voltar a morar em João Pessoa. Só que quando eu comecei aqui com o cursinho aqui em Ilhéus, o dono do cursinho, ele falou, Tony, a ambiência é muito importante. Você está perto de pessoas onde as pessoas passam, é muito importante. Você é muito estudioso. Ele falou, volte para João Pessoa. E aí eu perguntei para o meu tio se eu podia voltar para João Pessoa. Meu tio tinha 3 filhos, né, com um quarto pequeno, e eles diziam, ele tem uma casa, um quartinho lá do lado da casa do cachorro. E eu falei isso para o meu professor, ele falou, more na casa do cachorro, mas volte. E aí eu voltei. E aí, eu na época, não tinha muita coisa, né, nesse quarto, não dá para ficar, morei na casa de quarto com meu primo, né? E aí, de lá, foi a base para estudar muito, para me dedicar nos últimos 2 meses, acordava de madrugada, estudava na dispensa, e ia, às vezes, de moletom para o cursinho, mas com a vontade maior do mundo de formar, de passar em medicina. Porque só vai assim. Porque é um concurso muito concorrido. Eu não tinha opção de fazer, na época, eu só podia fazer faculdade pública. E a maneira que eu tinha era isso. Então, aí eu fiz na Federal de Alagoas, fiz na Federal de Paraíba e eu passei na Estadual de Alagoas. E aí minha vida mudou depois que eu passei. E eu acordei nesse dia também, foi um outro dia que eu falei, meu Deus, ainda bem que eu passei. Porque eu digo que o vestibular de medicina é um salto, assim, é uma parede muito alta que a gente pula.
E aí, aí é só seguir, né? Fazer o necessário para se formar. Mas a virada do vestibular é muito importante. É. E bacana, Tony, de ouvir essa história, por isso que eu falei lá no início, que as histórias, cada um tem a sua, mas eu ouvindo você falar assim, ó, fui lá, meu pai é americano, minha mãe me recebeu, parece uma criança falando, porque a gente volta, né, o sentimento, eu tô sentindo na sua voz, vendo você na fisionomia, essa emoção de, você foi lá mentalmente e se viu lá novamente, né, a dificuldade de fazer o vestibular, de conseguir, né, cada passo. E é bacana como eu sinto em você essa coisa da gratidão. Sim, de estar feliz e estar grato, de estar contando a história assim. Verdade. E eu sei que você palestra por aí, motivando as pessoas, contando a história. É muito bacana isso, né? Com certeza, A gente ser grato pela história da gente, né? Da sociedade que a gente vê de tantos problemas. E a gente vê que a gente tem tido êxito, sendo honesto, fazendo um trabalho sério. Eu sei da sua luta dentro da empresa, a dificuldade que a gente tem passado em algum tempo atrás, né? E como foi essa virada de chave aí? Dentro do curso, para escolher oftalmologia. Primeiro seria quiropraxista. Você vai estralar os ossos, não sei o quê. Depois, medicina amplo, né? E como voltar para essa coisa dos olhos, vamos dizer assim. Aí, o curso de medicina são 6 anos, né? É bom que o aluno de medicina ele esteja aberto para aprender e conhecer cada especialidade. Hoje são mais de 60 especialidades na medicina. Então, é um mundo de maneiras de estudar o corpo humano. É uma coisa absurda a amplitude da medicina. No final, e aí você vai se conhecendo durante um curso. O que você gosta mais? Gosta mais de urgência, de pacientes graves, tipo UTI, trabalhar na emergência, ou gosta de mais algo organizado, mais de um consultório, algo ligado à gestão? E aí eu tinha mais para esse lado B, que eu acabei de falar. E isso me fez... A escolha de oftalmologia foi muito nesse sentido. E também por causa que a residência onde eu fiz, em Itabuna, no DEOC, aqui deixa um abraço para Rui Cunha, que abriu, tenho muita gratidão a ele que abriu espaço e abre para muitas residências ao longo de muitos anos. E de estar aqui em Itabuna. Porque essa saudade de casa eu já estava. Esses 6 anos que eu estava morando fora de casa. Então, realmente, estar perto daqui era importante porque eu tinha um sonho aqui para Ilhéus. Eu queria algo aqui para minha cidade. Queria estar perto de meus pais, da minha família, perto de onde eu vim, de onde eu estudei. E a especialidade tinha a ver com o que eu estava querendo para a minha vida. E aí veio a oftalmologia. E aí veio a residência lá no DEOC. Legal. E durante a sua formação médica, eu acredito que não seja fácil, né? Tanto formar em medicina, como você falou, né? É difícil entrar, mas para poder chegar ao final também, deve ser muito difícil. Além também, depois você tem que passar por um período de residência, que é como se fosse uma especialização, né? A formação lá da área médica que você optou. E quais foram os desafios que você teve aí, tanto durante o curso de medicina, como também lá fora daqui, Maceió, né? Maceió, e agora na residência em Itabuna. Cidades diferentes também, mas pelo menos já mais perto de casa. Quais foram os desafios que você teve, tanto durante o curso como na residência? Eu digo que medicina são 6 anos, a residência de oftalmologia são 3 anos. Então, são 9 anos estudando de manhã e de tarde. Né? Então, os desafios do estudante de medicina, ver com quem vai morar, ver as pessoas ali, né, se dividindo a sua vida, né, em fase de formação, na incerteza de um estudante de não saber o que vem depois, o que tem para você, né, de estar longe de casa, do aprendizado. Então, tudo isso das descobertas. E aí veio a descoberta do esporte lá em Alagoas, em Maceió. Eu gostava muito de correr, de participar dos jogos, de participar na época, diretório acadêmico, da parte da atlética. Isso mexia comigo, né? Então, você vai se descobrindo da mesma forma na residência. Na residência, já na oftalmologia, você vai descobrir dentro daquela especialidade o que tem a ver com você. A oftalmologia é uma especialidade clínica cirúrgica. É mais clínica ou é mais cirúrgica? E aí eu vi que ali eu tinha mais aptidão realmente da clínica, da dinâmica de um consultório, de atender o paciente, de levar até a recepção, de ter aquele cuidado. Então,
E ao mesmo tempo eu percebi que talvez cirurgia não era muito para mim. E essa importância assim, de descobrir, de entender o que a gente brilha é algo que é divisor de águas. E a gente tem alguns desses ao longo da vida. Tá? E ainda na residência, na vontade de voltar para Ilhéus, que eu queria, algo doía dentro de mim, que eu queria algo muito bom na minha cidade. Eu acho que eu gostaria de ter algo parecido do que eu vi na residência. E eu, quando fui fazer, acabou a residência os 3 anos, fui fazer o fellowship, que é de 1 ano, catarata e glaucoma, subespecialidade, lá na Santa Casa de Belo Horizonte, para operar catarata. Só que lá eu vi, de novo, que a cirurgia não era minha. E com 3 meses, é um outro divisor de água na minha vida. Eu cheguei para a enfermeira na época, Araci, eu falei, Araci, eu tô vendo que eu não tô indo bem, eu acho que não é muito a minha praia, e eu acho que em relação à cirurgia, eu vou parar por aqui. Eu acho que eu quero mais a parte clínica mesmo. E ela falou, Tony, eu tô aqui há mais de 30 anos, eu nunca vi isso, mas você tá certo. Tem que seguir aquilo que você acredita que Deus tem para você, seguir o seu brilho. E aí foi o divisor de águas de voltar para Ilhéus, de buscar, de avisar para a Alessandra, na época minha irmã, para Alessandra, eu quero voltar para Ilhéus mesmo. Meu sonho está aí na minha cidade. E a partir daí buscar colegas que complementem no que eu não faço, de grande nível, buscando a excelência de que eu vi, por exemplo, das rodovias lá nos Estados Unidos, né? Nenhum serviço de oftalmologia. Era essa a minha vontade. Por isso que eu voltei para minha cidade. E foi assim que começou. Eu vejo como você fala muito com a paixão, né? Toda vez que ele fala da medicina, da oftalmologia, de todo esse início, tem muita paixão, muito amor envolvido. Vou aproveitar até, caso tenha algum estudante aí de qualquer curso, de qualquer área que esteja assistindo a gente, entendam que as dificuldades que a gente passa, que todos nós passamos nas nossas áreas, cada um num nível maior, num nível menor, dificuldades acontecem sempre. E elas vão servir de alicerce para a gente ser um profissional cada vez melhor. Porque você vai lembrar depois de tudo que você passou, né, do caminho que você trilhou e de tudo que você conquistou e venceu. Né? Então, quando você chega lá, você olha para trás e fala assim, poxa, tudo valeu a pena. Então, toda a diversidade que a gente vê com muitos estudantes que a gente ministra aula hoje em dia, que isso é algo que você pode ver hoje como algo que vai dificultar a sua vida, mas na verdade é algo que vai dar um alicerce para você ser um profissional melhor no futuro. Né? Então fica essa mensagem para quem está assistindo aí a gente. Tony, e com essa fala de vocês, às vezes a pessoa pergunta assim, rapaz, o escritório de vocês cresceu pra caramba, vocês são conhecidos, vocês são bons, tão bons assim. Eu gosto sempre de falar assim, a gente se dedica, mas eu creio que o sucesso vem muito mais da atenção às pessoas. Né? A gente tem um cliente e ele assim repete sempre. Toda vez que eu vou lá, que eu passo 1, 2 horas com ele, não vou falar o nome aqui agora, porque são tantos clientes, mas assim, ele fala para mim, rapaz, depois que a gente conheceu vocês, a família da gente, a atenção que vocês dão para a família da gente, porque a gente... Aquilo que a gente estava falando mais cedo lá, dos treinamentos, né? A gente não fica ali só na contabilidade e mandar um imposto para o cara pagar. Sim. Mas a gente quer saber se os filhos estão bem, como é que está a questão sucessória da família, como é que está a questão da organização do negócio dentro da família, o papel de cada um, né? Então, é até baseado nessa coisa da questão do técnico com a questão humana, né? Sim. Que na medicina isso é mais saliente, isso é mais evidente. Como que você tem mantido esse equilíbrio entre o técnico, entre ter conhecimento, evoluir, estudar, e a parte humana ao tratar o paciente? Como é que você tem conseguido fazer isso? Perfeito. Isso muito... Está ligado aos valores das pessoas, do que ele aprendeu dentro de casa, está ligado ao que ele aprendeu da vida e do que ele pensa, do que ele quer entregar para quem está na frente dele. É uma decisão. A gente, quando se esforça para atender um diagnóstico, a gente se surpreende com o que a gente encontra, até como médico. Então, isso é fabuloso. Então, isso sobrepõe até qualquer deficiência técnica, que todos vão ter. E eu vejo dos grandes profissionais que eu tenho um prazer de trabalhar, e dos que eu admiro, em comum tem a questão
da atenção em comum, tendo o cuidado da vontade genuína de entregar o melhor para aquela pessoa que está na frente. Porque a medicina é isso, é essa... A pessoa, quando vai para o médico, ela fica muito vulnerável. Quando eu sou paciente, eu me melhora como médico. Eu tive fazendo um exame recentemente, eu falei, meu Deus, como aqui eu fico vulnerável e como eu devo me postar diante das pessoas que todo dia estão na minha frente. Uhum. Então tem que ter esse cuidado, que ali, tudo que ele escuta é muito importante. Ele vai levar para a vida dele. Então esse é o cuidado que tão importante ou muito mais importante do que nota de rodapé de livro. Esse é o ponto. Né? E eu vejo desses os grandes colegas que por trás de saber muito tem grandes valores, porque senão não tem um limite que você chega. Porque eu acho que na medicina a gente tem que focar realmente o principal. Medicina baseada no paciente. É um estilo de medicina. Isso é estudado na residência de saúde da família. É que a medicina centrada no paciente. Ele é o protagonista do sistema público. Tudo deve ser voltado para satisfazer a necessidade dele. E não minha. Eu sou médico por causa dele, e não ele é paciente por causa de mim. Exatamente. Né? Eu estou ali para servir ele, como médico. Né? Então, ter essa atenção ajuda a gente a entender, a buscar ajuda. Pode não ser eu, não tem problema nenhum com isso. Se ele precisar de uma cirurgia, eu não opero, mas eu tenho um grande cirurgião que opera. E oferecer o melhor para ele. Isso é a cuidar de pessoas. E eu vi isso de um colega, um grande cirurgião que eu admiro, que ele falou, Tony, isso é medicina, isso é cuidar. Isso é medicina. Né? Bacana. Na verdade, tudo se resume a pessoas, né? Pessoas. Quando a gente fala até no nosso curso de contabilidade, o pessoal pensa que são números. Na verdade, o número é só um instrumento, mas você vai ali lidar com pessoas. Por isso que muita gente ainda pensa, porque no curso de contabilidade, se você vê sociologia, vê psicologia, né? Porque a gente tem que aprender a lidar com as pessoas, entender isso. E na área médica não deve ser diferente, porque você, como você disse, a pessoa está vulnerável, muitas vezes com problema de saúde, né? Então ela já está com a carga de tristeza, né, tal. Então você tem que saber lidar com isso, né, para fazer com que faça o diagnóstico mais adequado e dar o tratamento que ela precisa. E para fazer tudo isso, na medicina a gente precisa estar de inovação. Né? Então, assim, quais inovações recentes na oftalmologia você considera assim, mais empolgantes e que tenha, né, lá na Senoi também? Fala pra gente, o que tem de mais empolgante na área hoje? Eu gosto muito de conectar com pessoas que já fizeram e já, assim, viveram essa história antes, né? Eu estava conversando com um colega em Salvador, caminhando na praia, um grande oftalmologista, e ele dizendo que na época dele, quando vinha um estudo novo, ele tinha que ir para uma biblioteca no Rio de Janeiro. Hoje a informação está toda aqui, né? E ele dizendo, poxa, Tony, que bacana, que a sua época foi mais fácil, vamos dizer assim, do que a minha. E aí, nisso, você tem os encontros, né? As conexões são mais fáceis. Os webinars, né? As reuniões online, né? E aí você tem, por exemplo, em relação ao paciente, a medicina, a telemedicina, a medicina à distância, onde você conecta o diagnóstico, né, a um grande subespecialista. A gente faz, por exemplo, a gente começou isso lá em Porto Seguro. Quando em um congresso, lá em Curitiba, há 2 anos, eu perguntei para um grande especialista em glaucoma do Brasil, falei que eu gostaria de subir o nível de diagnóstico dos pacientes de glaucoma. Aí ele falou, Tony, mande 5 pacientes como teste. E aí eu mandei esses pacientes, as informações da evolução e as imagens. Ele falou, Tony, o dia que você está mandando, 95% é como se o paciente estivesse na minha frente. 5% é o tete a tete que você pode me passar. E a gente começou, e hoje a gente faz teleoftalmologia, e hoje ele trouxe, né, ele faz uma avaliação lá eu não vou citar o nome dele, um grande amigo e querido, um grande oftalmologista do Brasil, Dr. Tiago Prata, ele é professor da pós-graduação da Unifesp, e isso faz sentido porque eu junto o diagnóstico da pessoa, pessoas que talvez não teriam acesso a ele por morar em São Paulo, e que hoje, através de maneiras, né, de conectar e de trazer, e de tratar, e de controlar uma doença que talvez iria para um estágio muito avançado. Então, isso faz muito sentido. Então, teleoftalmologia é onde... Hoje, inteligência artificial, a gente tem cursos, né, muito de inteligência artificial, com grandes colegas. Por exemplo, a gente pode estar aqui alguns
algumas plataformas que você não precisa mais digitar. Você fala e aí ela vai digitando para você, né? Uhum. Então você tem muitas formas, né, de se conectar e que leva ao congresso físico como um encontro pessoal, de ver e conhecer pessoalmente a pessoa. Mas em relação à novidade, já foi falado online, né? Então isso é muito interessante. E pegando até esse gancho dessas tecnologias, como que a medicina tem evoluído no atendimento e diagnóstico de doenças oculares? O ultrassom foi uma grande invenção, né, muito importante para o diagnóstico de muitas doenças. Então, o ultrassom veio lá de trás. Depois veio, por exemplo, em relação à oftalmologia, a tomografia de coerência óptica já trouxe outro nível de diagnóstico. Ou seja, antes você batia só uma foto da retina, que é essa parte nervosa do olho, onde se formam as imagens. É o filme da câmera que a gente tem. Só que é comparando com o raio-x, que PA, vamos dizer assim, eu mostro o lado direito e esquerdo, e perfil que está na frente e atrás, dentro eu não consigo ver. A tomografia mostra dentro do osso. A tomografia mostra dentro da retina. Então, isso foi um grande avanço, né? Existem outros avanços na oftalmologia, né? Como, por exemplo, as tomografias de córnea também, né? Os lasers cada vez mais precisos e necessitando de retratamento. Então, são evoluções que levaram o nível de tratamento e diminuíram a necessidade de retratamento ou de complicações. Agora vamos falar um pouquinho, Tony. Sair um pouquinho do Tony médico, o Tony empreendedor, que a verdade tá tudo interligado, né? Mas fala pra gente, como é que você decidiu aí iniciar a sua jornada empreendedora aqui em Ilhéus? Aqui em Ilhéus, eu por ser da cidade, ser uma ligação grande com o colégio que eu estudei, com a família, com as pessoas da Sapitinga, onde eu nasci, eu queria contribuir para a minha cidade, né? Começa por aí. Então, a vinda de Belo Horizonte fez com que acendesse e eu precisava de pessoas. E essa pessoa que me ama e que a gente é aí, para ser sócio, tem que ser uma pessoa que lhe complemente, que você tem total confiança. Então, aí entrou a Alessandra, minha irmã. Eu digo que não existiria sem nós, sem a Alessandra. Eu seria um médico, trabalharia em outro lugar, mas a empresa em si, o que está por trás do atendimento, é muita coisa. É muita coisa. Porque a gente está ali, a gente está fazendo pão na padaria, né? Só que quem está por trás, né? Então, essa vontade veio lá de Belo Horizonte, quando eu decidi voltar para Ilhéus. Eu falei, Alessandra, vamos abrir uma clínica. Na época, entrei em contato com um colega que disse, olha, a gente está num momento bom, vai ter um chamamento público, precisa de mais uma empresa aqui, atendendo também pelo SUS. E aí a gente, só que talvez seria melhor você começar numa policlínica. Eu falei, não. A gente começou já com a clínica. Isso trouxe uma responsabilidade grande para mim. Opa, agora é diferente. Agora eu sou responsável por algo aqui. Isso traz trabalho, traz serviço, traz vontade de demonstrar serviço. Eu lembro que eu coloquei num totem, lá na época antiga, na primeira sede da clínica, na frente da Pascoal Cacau, o meu celular lá. E coloquei até de noite, se ligasse, eu iria orientar. As demandas são pequenas à noite, mas aquilo abriu muitas portas, que o pessoal viu que realmente estava querendo trabalhar. Né? E aí viram os mutirões, né? Os mutirões nos bairros, às vezes algumas palestras em escolas. Ontem mesmo atendi um paciente aqui em Ilhéus que falou, eu lembro de você, que teve com um advogado lá na Piedade. Então isso é muito bacana, né? Então essa vontade faz trazer para Ilhéus, para a terra, né? Então foi a partir daí que começou. E tudo tem desafio. Você falou dos desafios no curso de medicina, residência, e na parte empreendedora, teve pouco ou teve muito? Muitos desafios, muitos desafios, né? Eu lembro que a gente inaugurando a clínica, né? A gente convida todos os colegas, a gente chama, a gente coloca a questão das subespecialidades. Então, eu lembro que em Belo Horizonte, em 2009, antes de voltar para Ilhéus, eu falei, olha, cuidado com as armadilhas, né? Existem as armadilhas. Tenha atenção a isso. Só que quando você está decidido no que você quer,
é como aquela, sabe aquela Olimpíada do Faustão? Sim, Você atravessa uma ponte com a bola na mão sim. e recebe, e o cara vai tirando de lá para cá. Você tá com a bola, você tem que chegar do outro lado. Você acredita naquilo ali. Você vai chegar do outro lado. Né? Então é isso que importava, sabe? Eu sempre, aí você vê os parâmetros, né? Os valores. Quais são os valores? E aí quando isso acontecia, de alguma forma eu falava, meu Deus, eu lembrava de Jesus Cristo, né? Como Jesus Cristo foi naquela época, né? Como ele sofreu, né? E o que ele passou, vamos dizer assim. E ele hoje é o maior homem de todos os tempos, historicamente, independente da questão de religiosa, né? Então, isso, Ayrton Senna, você vê, às vezes, com 2 marchas ele ganhou Interlagos 2000 e em 91, a primeira vez. Então, assim, isso trazia à luz, né? É uma sensação de propósito mesmo. Eu estou aqui para isso. E eu sei que isso vai incomodar. E não tem problema, porque eu acredito nisso, né? Isso é o melhor para quem? Para o paciente. Então, isso é o que importa, no final das contas. Verdade. Quando você traz essa questão de inovações, tecnologias, na área da gente também, da educação e de contabilidade, a pandemia trouxe isso de legado, né? Deixou isso de legado, porque forçou a gente às vezes você fazia uma viagem para fazer um curso que hoje você achava que não podia fazer, e hoje você está atendendo um paciente na telemedicina, né? Mas no momento da pandemia, quem viveu, viveu. E como é que foi esse desafio para você, como médico, né? E como empreendedor, como empresário, passar por aquilo que todos passamos? Como médico, uma cena de terror que a gente viveu na época, né? Em 2020, né? E, assim, a gente não acreditava que da Europa vinha para cá. E eu lembro que um dia a Alessandra falou, olha, vai chegar aqui. Eu não acreditava. A gente não acreditava que chegava. E chegou como chegou, né? Como empreendedor, a gente tem, assim, se proteger, né, em relação à saúde pessoal, à saúde das pessoas, reduzir naquela época crítica o que era possível, as coisas mais importantes mesmo para serem atendidas, as necessidades básicas, né? As cirurgias eletivas ficaram para depois, né? Mas como pessoa, vem as lições. Porque antes da pandemia, foi quando, após inaugurar a sede de Jiquié e Porto Seguro, em 2016, antes da pandemia, eu fui morar em Porto Seguro, em 2020. Um colega que atendia lá abriu um serviço, o coordenador da clínica aqui em Ilhéus perguntou, Tony, em vez de 3, 4 dias no mês, passou um mês lá em Porto Seguro, a gente precisa de você lá. E aí eu fui. E nesses primeiros 10 dias eu me apaixonei por Porto Seguro. E lá abriu a pandemia em março, né? Na época, eu cheguei a morar numa pousada. Na época abriu a pandemia, eu sozinho, não podia ficar, porque eu estava sozinho na pousada. A dona falou, não tem problema, não tem mais ninguém. E vivi muita coisa através do esporte, como pessoa, pude driblar as cenas que a gente estava vivendo na pandemia. Do remo, do caiaque no mar, né? Através da bicicleta, bike, né? Na estrada. Então, foi uma maneira de driblar e viver coisas, apesar do momento muito ruim para todos, mas viver um momento pessoal importante de encontro ao que realmente me satisfazia ali. Então, foi esse momento. O primeiro ano de Porto Seguro foi quando abriu a pandemia, 2020. E esse cotidiano de medicina e empreendedorismo, qual aspecto você considera mais desafiador de manter essa rotina? Uma ajuda ou outra coisa. Por exemplo, eu fazia triatlo, aí fiz o Ironman. O que mantinha, para fazer um Ironman, você tem que ter um propósito grande. Para acordar de manhã cedo, fazer, nadar, na época eu fiz o 70x3, né? Nada 2, pedala 90 e corre 21. 90? Corre 90 km de bike. Eu não aguento. É 21, 6 horas de prova. Puxado. Puxado. E aí eu lembro que eu fiz com a camisa da clínica por baixo, o primeiro lá em Foz do Iguaçu. Né? Então, aquilo tem que ter um propósito para fazer. Tem gente que coloca a foto do filho da bicicleta, tem gente que fala assim, vê se eu vou fazer um Ironman. Então, uma coisa puxa a outra. Isso fazia eu treinar de manhã
E eu falei, eu vou completar, que eu quero estar com o uniforme da clínica lá, na linha de chegada. Bacana. E aquilo, o treino, me ajudava a eu estar a vencer esses desafios durante o dia. Porque se eu falei, o Ironman mesmo da vida da gente é no dia a dia. Ironman mesmo é uma mãe de família que cuida do filho. O Ironman é no nosso trabalho. O esporte, a competição do dia é uma condição ideal, onde você tem um bocado de gente fazendo a mesma coisa. Com hidratação, você treinou para aquilo ali. Então, uma coisa puxava a outra, e puxa a outra, e deve ser assim. Então, isso ajudava, quando eu ia nos congressos, isso chamava muita atenção dos colegas médicos, que queriam muito isso. E aí veio os projetos sociais, os projetos de saúde de caminhada e corrida, que era para que as pessoas, e até começou dos colaboradores, percebessem, eles percebiam como eu chegava energizado. Como eu estou energizado agora, que hoje de manhã eu escolhi estar com minha mulher, a gente fazer o treino de manhã, nós dois. Esporte é uma das coisas mais fabulosas que existem para você, se não houver uma contraindicação, que vai trazer melhores benefícios para a sua vida. Como vai fazer sentido para o seu relacionamento? Você vai chegar melhor em casa, né? Mais feliz para estar com sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, né? Bacana. Então, é isso que uma coisa alimenta a outra. É verdade. E assim, para todas as profissões, a gente precisa ter ou adquirir diversas qualidades ao longo da jornada, né? A gente fala que nem como médico, no seu caso, ou como empreendedor, a gente nasce sabendo. A gente vai aprendendo com o tempo, não é verdade? E muitas vezes aprendendo, batendo a cabeça na parede, né? E aprendendo com os erros, muitas vezes. Quais qualidades, assim, você vê que um médico precisa ter para ser bem sucedido, tanto na área da medicina, como na área do empreendedorismo? Eu acredito que são muitos, né? São muitos. A gente falou de alguns aqui já, né? Sim. Comprometimento, dedicação, afinco. Quero muito aquilo ali, quero muito servir. Entender que lá na faculdade de medicina ou na residência vão dizer coisas para você que é a realidade da pessoa. Não se deixar levar por um conselho, às vezes, que não é de uma pessoa que foi o que ele viveu, não é obrigado que você vai viver. Eu lembro que Flávio Augusto dizendo que o maior desafio dele era no ônibus dele, indo dar aula, né, de inglês, era não deixar entrar na cabeça dele que o que estava... o que tinha para a vida dele era aquilo ali, que ele tinha algo diferente para a vida dele. Então, é isso que eu digo. Eu falei para isso esses dias, remando lá em Porto Seguro, no Canoa Havaiana, falei para um estudante de medicina, falei, não se deixe, escute, tenha atenção para quem você está escutando, né? Quem está lhe dando conselho, veja os professores que fazem sentido para você, né? Então, isso é algo muito importante para você levar. Outra coisa, aprender realmente, de fato, a gente vai aprendendo ao longo dos anos. Eu tinha um professor que dizia, olha, a gente se torna realmente uma capacidade de diagnóstico, às vezes com 10 anos de formado. Isso muda de um para outro, você vai aprendendo as coisas, né? Vai mudar. O que você fazia de um jeito, hoje você faz de outro. A mesma situação. Entender isso é muito importante. Escutar, ter bons parâmetros, pessoas que você admira e mostre para ele, eu quero aprender. Ter humildade de aprender com o que você admira. Olha, me ensina isso aqui, por favor. Eu quero aprender, eu não sei fazer isso. Um colega brilhante, que eu já citei, ele de São Paulo, ele diz, Tony, uma coisa mais elegante que se tem de falar é, eu não sei. O problema é você dizer eu não sei. E eu ir buscar. Ter essa humildade, né, de entender isso, né? E buscar essa verdade para o paciente. Porque o importante é o que é melhor para ele. Ok, eu vou atrás e vou lhe trazer. Então, esse compromisso com quem está na sua frente é uma coisa mais importante do que eu vi da vida. É legal como toda vez que ele fala, ele tem uma paixão nos olhos, né? Ele fala da medicina, disso aí. A gente vê que isso aí tá enraizado em você mesmo, essa paixão, no seu sangue, Tony. Eu fico feliz de participar disso no dia a dia, ajudando a empresa de vocês, ajudando você a crescer cada vez mais. Você e a Alessandra são grandes empreendedores, são um exemplo realmente para a nossa cidade. A gente fica muito feliz de fazer parte dessa sua história aí. Aí você falou de ouvir, né? A gente realmente ouve muitas pessoas, né? Umas que botam a gente para cima, outras que botam a gente para baixo. O que a gente precisa saber é filtrar as pessoas,
né, e filtrar os comentários que vão fazer a gente crescer, né? Tem aquela crítica que é construtiva, ótimo, mas tem aquela crítica que eu não quero nem ouvir. A pessoa fala, entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque a gente precisa realmente filtrar aquilo que vai ser melhor para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento. Então, essa filtragem que você falou aí realmente é muito importante. Agora, você falou de uma tendência aí, que é a telemedicina, que já é uma realidade, na verdade. Né? A gente falou, há uns anos atrás, a gente falava um dia telemedicina, mas isso já é uma realidade estabelecida. Né? Sim. Existem outras tendências na área de saúde, principalmente na área de oftalmologia, que pode estar por surgir aí e que vai beneficiar muitas pessoas? Se fala do olho biônico, por exemplo, e é importante entender que essas pesquisas elas existem, mas que a natureza ela é tão perfeita que, por exemplo, o trauma raquimedular, quando a gente quebra a coluna, como dizem, que em 2014 colocou um robô para andar e entrar na Copa do Mundo aqui. Ou seja, a dificuldade de se imitar o natural, uma célula, no caso o neurônio, é muito grande. Então, as pesquisas em relação ao olho biônico, por exemplo, andam a passos curtos, porque é muito desenvolvida o neurônio. Eu digo que a neurônio é a obra-prima da natureza, que é responsável pela nossa capacidade de raciocínio, de nos colocar evolutivamente e de influenciar os outros animais e o mundo. O único ser que muda o mundo é o ser humano. Por quê? Nosso desenvolvimento dessa capacidade de raciocínio, o único ser que tem isso, né? A cognição. Então, tem questão do olho biônico, mas a passos curtos ainda. Inteligência artificial, de várias formas, por exemplo, de bater uma foto, 10 mil, 20 mil fotos da retina, de entender até o que é retina, a foto do fundo do olho, de uma mulher e de um homem, né? Através desse algoritmo. Big Data, né? De pegar dados com pessoas da mesma idade e jogar no aparelho ali, de fazer uma comparação entre pessoa da mesma idade, do mesmo sexo, e a pessoa que está fazendo aquele exame, por exemplo, faz na tomografia. Então, são muitos recursos que têm ajudado bastante, que a gente tem que estar muito antenado nisso aí. Né? A questão de orientação, eu falei da lousa, né? da Smartboard, né? A lousa interativa, que eu acabou de adquirir na clínica. Ou seja, é uma forma de eu conectar a lâmpada de fenda, aquele microscópio que eu olho o olho. Colocar um sistema de vídeo, esse sistema de vídeo via Bluetooth aparece aqui nessa tela de 65 polegadas, com a foto do olho, e você escrever ali, explicar algo grande, em tamanho grande, para a pessoa entender. O médico tem que se fazer entendido para o paciente, senão não estou fazendo nada. E a gente tem que estar sempre atento a essas novas tecnologias, né? E ter capacidade para adquirir e colocar também. Colocar a serviço do paciente, né? Como é importante, como eu gosto do médico que vai e desenha aquilo que ele está falando, assim. Que ele explica desenhando. Como isso cai bem para a gente, né? Verdade. Tony, e diante de todas essas histórias aí que a gente ouviu, se você pudesse sintetizar, né, uma lição que você, durante sua carreira, sua vida, na medicina, no empreendedorismo, no negócio, uma lição que você tirou de cada uma dessa situação, de aprendizado, o que você poderia falar aí para a turma? Eu vou citar, o que eu citava é Fernando Pessoa. Ele dizia, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, se a alma é grande, né, se você vê verdade, se aquilo procede na sua cabeça, né, não se deixar, assim, ir por coisas menores, que aquilo é maior, né? Aquilo a gente é médico para isso, né? Então, se isso de fato é certo para você, acredita naquilo ali, vai fundo nisso aí. Mesmo que lá na frente você mude, você corrija a rota, e é necessário corrigir rota. Entender que você escuta, né? Então, aí você se torna uma pessoa melhor, um profissional melhor. Entender, se conhecer. Tem algumas formas para isso. Meditação e yoga me ajudaram bastante. Né? É um tratamento um exercício de autoconhecimento. Porque a gente só vai brilhar no que tem pra gente. Porque tem coisas que não são pra gente. E a gente tem que entender isso, não é, Lifaz? Exatamente. É, Cristian? Verdade.
Então, é isso que eu aprendi da vida e busco seguir. Rapaz, entrevistar Tony é interessante, porque assim, eu acho que Christian e Luca vai entender o que eu vou falar aqui. Porque assim, você é tão contundente nas falas, como o Christian colocou, fala com tanto desejo, com tanta emoção, que a gente prepara um roteiro e aí fica meio que repetitivo, porque uma pergunta é tão bem respondida, tão. Não é bem respondida, mas respondida com afinco, com desejo, que, né? Aí a outra questão que eu ia falar, quase você respondeu assim, o que você considera como chave para manter o equilíbrio saudável entre a carreira, né? A carreira de medicina e a vida empresarial? Atividade física, eu digo, quando um estudante de medicina acorda 4h30 da manhã para remar canoa 5, foi que bacana que ele está vendo isso na faculdade. Porque eu não vi isso na minha faculdade. Que bom que você está aqui. Você entender, você vê o sol nascer de manhã. Você vê receber esse presente de natureza. Que o aqui e agora que importa, né, Cristian? Ele faz. E é de graça, né? E o sol mostra isso todo dia nascendo. Ou de outras formas que você tem, ou se pondo, ou de qualquer outra coisa. Acho que, como eu já falei, esporte de acordo com o que você goste, né? Eu acho que meditação é um caminho, a yoga é uma coisa espetacular. A espiritualidade é uma coisa essencial. Existe medicina do estilo de vida. É uma pós-graduação que eu estou até fazendo. Existem 6 pilares. Movimento, sono, controle de tóxicos, que é no caso bebida, relacionamentos saudáveis, tá? E espiritualidade. E controle do estresse. São 6. Estão envolvendo agora a espiritualidade. Olha como isso é fabuloso. Movimento, sono, controle de estresse, controle de tóxicos. Espiritualidade. Que coisa profunda, né? E nutrição. Então, tentar buscar isso, buscar esse compasso, né? Esse compasso na vida da gente, que é tão importante, desde lá de trás, sabendo que lá atrás é transpiração mesmo. Eu digo, você não começa talvez no yoga e nem tomando banho de gelo. Você começa suando muito e carregando nas costas para conseguir as coisas no começo. Depois você vai revendo as coisas, né? Mas querer bastante. Porque grandes coisas necessitam que você queira muito mesmo, tá? Isso aí. Você fala da paixão da medicina, mas ao mesmo tempo você sempre fala da paixão do esporte, né? Você já foi, inclusive, campeão de corrida, né? Participou de diversos eventos esportivos, promove também ações aqui que envolvem a saúde e o esporte ao mesmo tempo, né? Unindo esses dois lados. A gente já entrevistou aqui outros médicos também, todos batem na mesma tecla, o quanto que a saúde é beneficiada com o esporte. Uma simples caminhada, talvez, né? Não sendo um Ironman, né? Mas a simples caminhada já ajuda muito. Então, os benefícios do esporte na vida e que na saúde da pessoa, e que isso vai também diminuir a probabilidade dela ter algum risco, alguma doença, né? Sim. Mas partindo desse mundo do esporte agora, que a gente vai mudar o tema um pouquinho do esporte, fala pra gente um pouco da sua paixão esportiva, o que você pratica, o que você faz, o que você gosta mais de fazer. Você já falou de várias aí, mas qual é que você gosta mais, que mais pratica? Tem muitas histórias de esporte, né? Acho que começou lá de trás, quando tinha 11 anos, na Olimpíada de Barcelona. Tinha um jornal à tarde. 92? 92. E tinha um jornal à tarde que no domingo tinha um encarte falando sobre as modalidades. Eu já colecionava. Em 94, na Copa da... 90, na Copa da Itália, tinha o Sabão Omo, tinha um encarte no fundo falando sobre as Copas. Então, esse desejo, essa paixão pelo esporte veio lá de trás. Eu acho que o esporte, você fazer o esporte é um movimento de autocuidado. É um movimento, é uma coisa boa para você. Não tem que fazer por você. E aí você ganha para você e para os outros. Esse é o ponto, né? Que pode começar por uma caminhada, uma corrida. E eu digo, primeiro de tudo, acho que fazer uma avaliação médica, né? Ir para um cardiologista, um médico do esporte, se você saber se você está apto, fazer alguns exames. E a partir daí começar daquilo que você tem desejo, naquilo que faz o olho brilhar. E cada pessoa tem um desejo diferente. Eu amo, né? Amo o mar,
Então, coisas ligadas ao mar fazem muito sentido para mim. No caso, a canoa havaiana me encontrou e eu encontrei também. Como é essa canoa? A canoa é uma canoa pode ser de 1, de 2, de 4. Lugares. 1, 2, 3, 4 e 6 lugares. É. Certo? Você tem uma ama, que é um estabilizador, e você entra no mar sim, já e sei rema. qual é. Então, despertou a coletividade. Outra coisa, na canoa são bancos. Ali não tem doutor, Sim. ali não tem o que você for, a sua formação. Ali você é uma pessoa em que a sincronia é importante, ou seja, tem que estar todos no mesmo movimento para o barco andar melhor. Olha como isso ensina para a vida da gente. Uhum. Então, até no esporte, você muda um pouquinho aquilo. Se o Ironman, o triatlo é uma coisa individual, a canoa, para mim, hoje faz mais sentido, porque é uma coisa coletiva. Ali, você interage. Ali, e a importância dos deixar, naquele momento, o médico está ali no consultório. Ali, eu sou Tony, em todos os lugares. Também no consultório, mas ali. Não tem um médico. Ali é uma pessoa. Também, né? Você gosta bastante de ciclismo muito também. Então, corrida. Aí vida, vai futebol, né, beach tênis, tem muita coisa. Acho que o movimento me atrai muito, eu sou muito do movimento. Acho que a vida é feita no movimento, né? Uhum. Você vê que a água, a usina hidrelétrica, você vê Itaipu, por exemplo, binacional, fornece energia para grande parte do Brasil. Olha como a potência da água e do movimento da água. Então a vida é esse movimento aí. E eu sou apaixonado por isso. Você gosta de fazer também caminhada? Sim, caminhada. Chapada. Caminhada, né? Trilhas. Montanha, na Chapada, trilhas. sim. Realizei um sonho de ir para a Olimpíada agora de Paris, né? Sim, pois eu tocar nesse assunto aí também dos Olímpicos. Como é que foi lá? Conta pra essa experiência espetacular, aí. Espetacular. Eu vi seu vídeo lá vendo a Raíssa sendo foi emocionante, né? Parecia que a gente estava no Brasil e desperta minha lição de Paris, 2024. O Brasil, o melhor lugar do mundo para mim. E o brasileiro é o melhor do Brasil. O brasileiro é o melhor do Brasil. Eu vi isso lá. Onde as pessoas querem estar perto, onde as pessoas se conectam. Parecia que estava ela jogando em casa na época de Raíssa. Eu digo isso porque existe algo ligado à empatia da gente aqui, ligado à medicina, né? Uhum. Que é algo diferente, talvez pela nossa miscigenação, de outros lugares onde eu vou. Isso me fez lá vibrar mais ainda com a minha e ter o orgulho mesmo de ser brasileiro mesmo. Eu tenho isso muito claro, que os problemas que a gente tem aqui, tem em muitos outros lugares do mundo. E que a gente tem que focar nas nossas virtudes. Bacana. Que são grandes, são muitas. É nisso, nossas riquezas. Nosso povo é a nossa maior riqueza. Não obstante as outras naturais que não precisa nem falar. Uhum. Nosso Brasil é um país continental, maior do que a Europa Ocidental, tirando a ex-União Soviética. O Brasil, de fato, e tem de tudo nisso aqui. Então, eu despertei esse... Que bacana. Eu nunca tinha ido para a Europa, foi a primeira vez. Mas despertou mais ainda. Como é bom. Como a Chapada Diamantina é algo precioso. Como o Pantanal é algo espetacular. A Amazônia é um oásis no mundo. Não existe nada igual. Então é isso a gente tem que estar muito atento a isso. Legal, Tony. Aí, falando de trilha, falando de natureza, ficou o convite aí pro Rio do Engenho, né, Christian? Realmente. Bacana. Né? Lá Lá tem a trilha. Tem a trilha Sim. também. Não é uma trilha gigante, Sim. mas tem uma trilha que sai do Coto. Sim. Não sei se você ouviu falar. Já. Tem um cano ali da Embasa que atravessa o mangue. Sim. E ela passa por dentro de uma área da gente, cá no Que Coto. bacana. E do lado de lá, chega na fazenda Caminhão Feliz, um vizinho da gente, que mais uns 1.000 metros chega na morada em Campo do Engenho, lá do Rio do Engenho, lá no alto. Que bacana. Muita gente faz essa trilha de bicicleta, inclusive. Rio do Engenho é uma riqueza nossa, meu irmão. A terceira maior igreja mais antiga do Brasil. Né? Ou seja, é uma riqueza antiga. Uhum. Nossa, de Ilhéus. Nosso bairro, nossa cidade tem 85 km de praia. A quanta riqueza aqui, está passando por esse momento muito bom de nossa cidade, né? Diga-se de passagem, né? A gente está vivendo um momento bom na nossa cidade. Uhum. Então, eu vibro com isso, né? Eu vibro com isso aí. Vamos agora para a Senói não ficar enciumada, né? Falar Porque um pouquinho, né? melhores negócios da empresa, Tony, na pessoa de Tony, mas
né? Falando na Senoi, Sim. um hospital de sede própria na Soares Lopes, quais foram os desafios para montar aquela maravilhosa estrutura que está disponível para a nossa cidade, para a nossa cidade e para toda a região, porque é ali que nasceu a força de ir para Jiquié, para Porto Seguro, né? Fala um pouquinho desse... Olha, eu digo desafio, acordar de manhã cedo. Primeiro para treinar, para ter energia e depois para ir trabalhar. É a partir daí, tendo um propósito, as coisas acontecem, né? Os projetos sociais, por exemplo, o Senai Saúde na época, né? Eu vibrava com aquilo, porque mais de 100 pessoas caminhando na avenida, né? Com professor de educação física, nutricionista, né? Os mutirões, né? De glaucoma. Então, 600 pessoas caminhando na avenida Soares Lopes, né? E com muito afinco, muita verdade, gostando daquilo ali. Então, agora a gente está formando a nossa sede aqui em Ilhéus, né? Então, eu queria isso. Então, eu digo que foi o dia mais feliz da minha vida, foi a inauguração da sede do Senoi aqui na Avenida Soares Lopes, dia 28 de setembro de 2014. Hoje, com 11 anos, a gente está reformando. E na época foram mais de 300 pessoas, né, fazendo na inauguração. Entendeu? Foi muito, muito bonito aquilo ali. E, inclusive, assim, em questão da inclusão é muito forte para mim, viu? Ele faz, e Cristian. Assim, de dar um atendimento que a pessoa merece, não obstante o convênio ou de como ela venha. E Jequié e Porto Seguro, por que você pensou em abrir lá essas unidades? Ilhéus Sul da Bahia, existia uma oportunidade em Jequié, que é uma grande praça do sudoeste baiano, a maior micro-região em número de cidades, são 29 cidades, né? Uma cidade-feira, que as pessoas, que circula muita gente ao redor, e que é uma grande praça. Então, nasceu em janeiro de 2016 a vontade de ir para Jequié. E a gente implantou lá a unidade, que funciona bem lá. E em abril de 2016, no mesmo ano, a gente inaugurou em Porto Seguro. Então, já são 9 anos nas duas outras unidades. Bacana. Legal. E você, agora, a gente está começando a funilar um pouquinho o nosso bate-papo, já se aproximando do final. Eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e desse algum conselho aí para jovens médicos que pensam em seguir uma carreira médica ou até na carreira da oftalmologia mesmo. Qual mensagem você deixa para eles? Mensagem: respeitar o seu tempo, entender que a faculdade é um tempo de aprendizado, com as pessoas que você admire, que você acredita, ter cuidado com os conselhos, estudar, que tudo acontece através do estudo, as pessoas vão lhe procurar por isso também. Não esquecer que o paciente está vulnerável do outro lado e você está aqui para que ele saia melhor do que ele entrou. Pode ser com tratamento, pode ser com um abraço, com uma palavra. Sempre tem algo a fazer pelo paciente. Sempre. Sempre tem algo a ser feito. Então tá isso muito forte. Acho que faz, e ao longo do tempo vai entender que isso vai se moldando, que isso é dinâmico. E vai entendendo o processo. Acho que vai se tornando uma pessoa melhor ao longo do processo e um médico melhor. Aproveita, manda uma mensagem também pra Alessandra aí, que eu sei que ela vai assistir o vídeo depois. Sim. Manda um alô pra ela aí. Alessandra é minha irmã linda, maravilhosa, né? Sou suspeito para falar de Alessandra. Parceiraça, né? Eu digo que se não fosse a Alessandra, não tinha o Senoi, né? O Senoi, realmente, ela fica ali tomando conta de muitas atividades dos bastidores. Como é importante os bastidores. Não nasce só na frente. É tudo que está por trás também. Então, minha irmã é uma pessoa de muita verdade, de muito trabalho, que eu admiro muito, que eu amo muito, minha irmã. E antes que ele faça a última pergunta, eu queria que você mandasse, aproveitando as mensagens, né? Fala também do seu pessoal, da sua equipe, né? Porque a gente sabe o quanto que a alma do negócio também são as pessoas que fazem parte do dia a dia dele, né? Então, manda um recado aí pro pessoal também. Eu acho assim, a equipe, ela entende o propósito, que ele não é pelo dono da clínica, mas sim pelo paciente. A gente fazer por quem está chegando lá. Então, essa é a maior mensagem. Eles, assim, eu percebo isso neles, em que investe, que entende o espírito nosso, né, de família, espírito mesmo
voltado para o que é melhor para o paciente. Esse é o grande... isso faz a gente acertar mais vezes. Maravilha. E já fazendo aqui minha última participação, Tony, vou contar uma história rápida, né? Sempre que vem um médico aqui, eu falo essa história, né? Eu era menino lá em Jiquié, e eu passava na porta de um contador, já um senhorzinho, pai até de Luiz Gonzaga, que é meu amigo, foi meu colega de faculdade, e ele era contador, e sempre tinha um médico parado na porta da casa dele, e ele debruçado no carro do médico conversando. E eu fico até emocionado, eu falo assim, um dia eu vou ser um contador de um monte de médico. Eu achava massa aquilo ali, né? Aí, hoje, quando eu vejo você aqui, né, como outras pessoas já passaram por aqui, outros vão vir, outros já estão enciumados, porque a gente manda o convite, às vezes a pessoa não vem, todo mundo vai vir, tem que vir todo mundo, né? E aí você está aqui hoje, assim, selando, assim, selando uma história, né? De que a gente tem que trabalhar, tem que acreditar no sonho. E outra coisa que, falando da Parceria TV, e eu fico movimentando direto, né, fico ali direto, e aí eu abro Parceria TV, e todos os clientes que a gente tem, que está seguindo a gente, que a gente está seguindo, quando aparece uma propaganda, vou deixar até para o seu pessoal também, pedir para a gente fazer o collab, mas mesmo quem não pede, eu pego, coloco nos stories da gente. E tem hora que eu fico 1 hora, meu amigo. São mais de 300 clientes. Eu falo, rapaz, que bacana o trabalho que a gente fez, a gente ter essa quantidade de clientes. Não só pelo financeiro. Você faz parte da história do resultado das pessoas, claro, né? E para fechar isso, vai ficar a pergunta que a gente faz no final, que por que vale a pena ser cliente da Parceria Contabilidade. O que me fez, que chamou a atenção, eu acho, como eu falei, eu sou muito ligado e admiro muitos professores. Ser professor de faculdade, para mim, demonstra a vontade de orientar, e atenção e respeito, vontade de aprender. Porque você está ensinando, mas você está aprendendo às vezes mais do que ensina. Verdade. Então isso aí faz muito sentido para mim. Quando eu vi vocês dois, e vocês são isso aí. Esse brilho no olho, essa história lá de trás. E eu vejo hoje, né, com tantos clientes, vocês fazem parte dos números, do sucesso de todas as empresas que vocês trabalham, né? Vocês estão de parabéns mesmo. Sou muito feliz de trabalhar com vocês aqui na parceria. Esse nome é muito, muito interessante, né? Fala de vocês, se complementam cada um do seu jeito, né? São professores de faculdade, até hoje gostam do que fazem. E mais do que isso, são pessoas que têm valores, porque a gente se liga com pessoas que têm valores parecidos com o nosso, né? Bacana. E isso é muito importante. E eu vejo isso, né, quando eu vejo Christian brincando com os filhinhos dele lá na Sapitinga. Eu acho isso muito interessante. Isso mostra o seu valor, né, de família, uma coisa, uma pessoa voltada para o trabalho. Vocês são muito voltados para o trabalho, né? Então isso está muito claro e ficou muito claro para mim. Eu sou muito feliz de estar aqui. Bacana. Legal, agradeço muito essas suas palavras, esse reconhecimento, a gente agradece demais e saiba que é mútuo também. Esse reconhecimento de grandes negócios é também do lado da Cenol. Então a gente fica muito feliz de fazer parte dessa história. Então aproveitar para você falar suas considerações finais aqui para a gente encerrar nossa jornada de hoje. Muito feliz de estar aqui, de fazer parte desse programa. Foi muito bacana, foi muito leve, né? A gente rodou algumas histórias aqui. E o mais importante é que que a pessoa acredite, né, naquela intuição, escuta as pessoas que realmente te amam, ou que fazem esse papel. Tá? A espiritualidade é muito importante. Jesus Cristo é um norte de nossas vidas. Foi quem mais fez aqui na face da Terra. É o maior empreendedor da história. Aí que o exemplo dele sirva para a gente no dia a dia, né? De amor, foi o profeta do amor. E o amor nem sempre, às vezes é um beijo, às vezes é você chegar e chamar atenção, de ser reto. Eu acho que a retidão leva a gente para grandes lugares. Verdade. É isso que eu tive para deixar. Legal, ele faz. Não, vai agradecer. Agradecer mais uma vez, né? Muito feliz de Tony estar aqui com a gente, né? Muito feliz também. Nada é por acaso. Eu sempre gosto de falar isso, né? Você poderia estar em outros lugares, a gente poderia ter outros clientes, mas eu creio que as pessoas que estão onde estão, alguém escreveu aquilo lá. Perfeitamente. E a gente está muito feliz. É isso aí, gente. Então, eu quero mais uma vez agradecer Tony,
a Senoi, a toda a Alessandra, a toda a sua equipe maravilhosa, né? Agradecer especialmente você por estar aqui hoje, ter aceito nosso convite, tá? Tenho certeza que o pessoal está em casa assistindo também, gostou bastante. Peço mais uma vez que curta nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, a Parceria TV, a Parceria Contabilidade Digital. E fique ligado aí que quinzenalmente agora virão outros vídeos, tanto dos melhores negócios como do Somés. Então, até a próxima e valeu, pessoal. Obrigado.